E aí galera, beleza? Razor aqui, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai para a nossa próxima partida de Brotato. Eu vou jogar novamente com o Doente, porque eu joguei com ele e achei que estava gravando e não gravei, que maravilha, né? Então eu vou jogar de novo pro deleite de vocês. Ele começa com mais 12 pontos de vida, ele tem 25% de roubo de vida. Você sofre 1 de dano por segundo, sem tempo de vulnerabilidade. Cara, uma build que eu acho que não tem recuperação de vida. Acho que pode fazer uma build diferente aqui. Acho que a gente pode tentar, sabe, talvez o Cetro Fantasma. Eu vou ganhar vida. E dano à distância. Ou eu posso o Stealing também. O Stealing ele vai ter bastante rebote. Mas é o Stealing. Acho que o Stealing vai ser legal. Por quê? Qual que é a ideia aqui? O Stealing, como ele tem o rebote, eu tenho recuperação de vida para cada rebote que ele, cada vez que ele acertar, né? Cada rebote que ele der. Vocês podem ver aqui que no nível 1 ele dá 2 rebotes, né? E ele vai aumentando esses rebotes com o passar dos níveis. Eu vou investir em velocidade de ataque nesse momento, pegar mais um Stealing com certeza. Eu vou travar a lente. Lesão na cabeça, por que não? Mais um Stealing. Vou travar mais um Stealing, maravilha. Com 3 Stealings já, a gente já tem uma estabilidade maior, né? Porque eu tô atacando bastante os inimigos, tem uma frequência de ataque maior. Mas vocês veem que eu tô... praticamente eu não tô recuperando minha vida. A minha vida tá no meio aí, nessas duas primeiras fases tem pouco inimigo, né? Então é difícil. Não quero nada daqui. Ponto de vida. Mais um Stealing. Mais um Stealing. Ah, que pena que a gente não conseguiu mais um. Tudo bem. 5 Stealings pra começar aqui já. Na terceira fase já ajuda bastante. O ideal seria ter 6, com certeza. Mas faz parte, né? Então vamos lá. Então o legal do Stealing é isso. Eu consigo atirar pra todo lado. Cada hit que eu der é uma possibilidade de recuperação de vida. Nesse momento eu tenho 25% de recuperação de vida, então é interessante eu investir em mais, porque você vê que é o único método que eu tenho para recuperar, né? E fora as frutas do chão. Dano de longo alcance com certeza, velocidade de ataque com certeza. Agora mais dano, mais dano. Mais um dano de longo alcance aqui. Estamos batendo 12 agora, não é suficiente para matar esse inimigo de primeira, mas tá tudo bem. Então, por que eu preciso investir em mais roubo de vida? Né? Porque vocês veem aqui que agora que eu tô tendo um pouco mais de inimigos em tela aqui, eu tô tendo chance de manter a minha vida cheia, né? Antes tava difícil com a pouca quantidade de inimigos. Obviamente mais pra frente a gente vai ter mais inimigos ainda, então acho que nesse sentido tá tranquilo. Mas, se a gente tomar dano, é interessante a gente recuperar o quanto antes, né? Porque eu tô perdendo o dano do inimigo e mais o meu próprio dano por segundo. Eu vou pegar dano, por sinal. Aqui dano de longo alcance. Podemos investir em mais inimigos arriscado, mas vale a pena. Não quero perder, ficar com coleta negativa. Então não vale a pena esse item. Bala de prata, muito bom. Não consegui ter minha sexta arma, mas já tenho bala de prata. Não vou deixar passar não. Talvez a gente sofra um pouquinho aí, né? Porque eu tô investindo em outra coisa. Que eu só vou usar mais pra frente, mas acho que vai se pagar lá na frente. Preciso da minha sexta arma urgentemente. É que agora vai começar a acumular os inimigos em tela aqui. Tudo bem que a maioria dos meus hits aqui eu mato num hit só, mas isso não vai durar pra sempre, né? Então é importante eu ter as minhas... todos os meus Stealings pra começar a evoluir, né? Aí, valeu. Vai. Velocidade de ataque, com certeza. Crítico. Não vou investir em crítico, não. Mais velocidade de ataque, legal. Bala de prata e lesão na cabeça. Vou rodar uma vez só pra ver. Pra próxima rodada, legal. Isso não me adianta em nada, né? Porque eu não posso trabalhar com recuperação de vida. Chegamos em 15 de dano. Eu tô matando esses caras. Não, são de 2 hits esses caras. Tudo bem. Mas tá bom já.
E o interessante dessa arma aqui, para passar de level, ela não é só a questão de você passar o nível dela, que ela vai dar mais dano, ela ganha um rebote. Você tem, acho que, ó, nesse momento você tem um rebote, né? E acho que você ganha um rebote por nível, se eu não estou enganado. Então imagina a chuva de pedras que vai ser quando você estiver nos níveis mais altos dela, né? E vai ser importante, porque a gente vai ter fases de muitos inimigos em tela, né? E se a gente deixa acumular, é aquele inferno. Por que não? Não me interessa. Mais velocidade de ataque. Completamos, maravilha, temos os nossos 6. Eu não preciso disso, por causa dos rebotes. Não faz sentido ter perfuração. Cara. Vou pegar o dente de Horus e vamos lá, vai. Não vem armas, não vem armas. Que saco. Agora, essa aqui já tem 2 rebotes. E o legal disso é que o rebote, o dano dele é 100%. Não é que nem a perfuração, dependendo da arma que você tem ou do item que você pegar, tipo aquela bala perfurante, que você perde dano quando ocorre a perfuração, né? A segunda bala ela vai dar menos dano. Então o rebote é bem interessante. Tanto que eu acho que o único legendário que tem que dar rebote, não à toa ele é um item legendário, né? Porque o rebote ele é bem overkill, assim, bem exagerado, né, pro jogo, né? Mas pra essa arma aqui, ela é essencial. Ataque o ovo, mas nem precisa concentrar o ovo. Vamos lá. Coleta. Bom, muito bom. Armadura, eu acho que eu vou pegar. Evoluir o Stiling. Acho que vale a pena o míssil. Eu tô com bastante velocidade de ataque. Ó, estamos dando 18 de dano, é isso? Nessa? É, 18 e 15 na outra. Você viu que o dano não aumenta muito, né? Mas o que aumenta dessa arma é o rebote. Então pensa que é mais um projétil. A gente aumentou em 33% o número de projéteis, vamos pensar assim. Aumento de 33%, então é bastante coisa. A gente tá aproveitando a rodada 8, essa rodada é tranquila pra gente. Só ficar longe dos inimigos. E uma coisa legal do rebote é o seguinte: a minha arma tem um alcance, né? Então ela só vai atingir os inimigos que estiverem naquela proximidade. Só que depois que a bala toma o rebote, ela literalmente pode atravessar a tela inteira, sem perda nenhuma. Então isso é bem legal. De repente você chega num ponto aqui que você mata tudo literalmente sem você mata um inimigo de um lado do outro lado da tela, entendeu? É bem legal. Coleta, por que não? Queria dano. Dano longo alcance, é isso que eu precisava. Míssil. Colete, eu vou me dar armadura e esquiva. Acho que vale a pena, viu? Vou pegar esses 2. Isso aqui, se eu pegar, eu vou morrer, né? Porque eu vou ficar com 1 de vida e eu morro. Ele tem empurrão. Vou pegar. Com certeza eu vou pegar por causa de roubo de vida. Vamos lá. Lembra aquilo, né? Quanto mais aumento no roubo de vida, melhor. Pra poder recuperar mais rapidamente a minha vida, né? Como essa arma ela não tem nada de recuperação de vida por si própria, como outras armas podem ter, no caso armas medicinais, eu preciso investir. Uma coisa legal também, se lá pra frente se a gente pegar, acho que a mão sangrenta que me dá dano baseado na minha recuperação de vida. Se já tem então 25 e tiver mais, acho que dá uns 50% de aumento de dano. Vou tomar um dano a mais por segundo, mas acho que vale a pena se a gente estiver bem estável lá na frente. Bem tranquilo, tá também de boa. Gostaria de ter mais dano? Gostaria. Mas eu acho que tá bem controlado aqui, eu não tô vendo os inimigos acumularem em tela.
Mas tá vendo, a questão da recuperação de vida. Tomei alguns danos aí, eu demoro um pouquinho pra recuperar, né? Tá longe do ideal. Não me interessa. Com certeza vou pegar 3 de armadura. Mais vida. Alcance tá negativo, eu vou pegar. Tá aqui, enfim, estilingue. Precisava de mais estilingue, gente. Vamos tentar ajudar. Legal. Até aqui, enfim. Agora com... Eu vou pegar o bebê lagartixa também. Mais um dano de longo alcance e mais alcance. Pronto, agora sim eu dei uma corrigida no meu alcance. Porque estava começando a ficar negativo e eu não queria. O meu dano eu aumentei consideravelmente e colocando todas as armas no nível 2. Vocês veem como tá tranquilo, né? Agora, atira num cara, bala voa no outro, mata um monte de gente na tela para todo lado. E assim que a gente continuar passando o nível das armas, mais rebotes a gente vai ter. Isso aqui é sensacional. O que é interessante aqui agora então? Obviamente aumentar minha velocidade de ataque, eu preciso de mais dano com certeza. Mais vida é uma boa também. Que agora tá vendo que tá dando uma acumuladinha aqui em tela, né? Esses inimigos maiores aqui, eles estão precisando de vários hits. O que é normal, tudo bem. Mas não significa que não dá pra melhorar, né? Peguei um item muito bom. É isso aí, aumentar minha recuperação de vida também, de roubo de vida e ajudar. Crítico, não tô seguindo. Pegar dano de longo alcance. Ai, cara. Vou pegar a velocidade de ataque, não dá pra ignorar. Tá, velocidade de movimento eu preciso. Rato. Arriscado, mas interessante. Sabedoria. Sabedoria é legal. Mais pra frente ele vai ajudar bastante. Eu não tô achando que eu vou ter tanto dano assim. E é isso, tô gastando muito já com o reroll. Legal. Então, agora eu começo com um pouco menos de dano. Então, por exemplo, eu tô com 17% de dano, né? E a sabedoria ela vai me dando 5% de dano a cada 5 segundos. E aí, depois dos 20 primeiros segundos, você já igualou o dano que você teria sem o item, e a partir dali você só aumenta o seu dano. O que é legal de você usar esse item e usar essa estratégia? Você vai poder focar no boss, talvez mais pra frente, porque você vai ter muito mais dano. Esse é Horde Wave? Caraca, quanto inimigo. Tudo bem que eu tenho, acho que 15% a mais de inimigo em tela, mas não sei se justificaria tudo isso aqui não. É exageradinho aqui, não sei o que aconteceu, mas... Vamos lá, gente, vamos lá. 5 segundos só, vamos sobreviver. Mais dano de longo alcance. Melhorar meu estilingue pro próximo nível. Vamos pegar a isca. Mais velocidade de movimento que eu tô precisando. Mais roubo de vida. Vou diminuir o empurrão. Mas acho que vale a pena. Tá bom. Mais um de dano, por que não? Vamos lá, 28 de dano. Vamos focar aqui nos aliens aqui que chegaram. Todos são aliens, né? Mas esses daqui são novos aqui. Beleza, tá bem. Eu tirei todo o meu empurrão. É bom e é ruim. É bom porque eu ganhei mais recuperação de vida. 4% a mais de roubo de vida é muito bom. Só que eu perdi o empurrão. Então, por exemplo, no caso da múmia aqui que vem pra cima de você, a gente tem que matar o quanto ela antes. Precisa de dano, então. Mas tá controlado, né? Vocês estão vendo que tá bem de boa. O ruim dessa build aqui é que, fica material espalhado pra todo lado. Então, fazer o que, né? Mas tá tranquilo. 9 segundos faltando, tá bem de boa a 12ª rodada aqui. E aí, agora é só partir pro abraço aqui. Café com certeza. Crítico. Que dó. Praticamente não tem crítico.
e não se beneficia de crítico. Vou pegar aqui. Puta, 40 de XP é muito, não dá pra ignorar. Aqui vai dar uns 18%. Não, faltam 8 rodadas, 8 vezes 24%. Eu acho que eu vou pegar aqui. Opa! Bebê com barba, mais projéteis em tela ainda. Reduz o meu alcance, tudo bem, mas eu já tenho um alcance relativamente bom. Eu vou travar aqui pra ter mais vida. É isso, vamos lá. Então, como eu peguei o rato, né, eu tenho mais inimigos em tela. Então talvez o que seria uma run mais tranquila, pela quantidade de rebotes que eu tenho por causa do estilingue, ela fica um pouquinho mais complicada, porque eu obviamente aumentei a quantidade de inimigos. O que tá tudo bem, né? A ideia aqui é aumentar os inimigos para poder ter uma renda maior, né? Mais XP e tudo mais. Então eu acho que o bebê com barba vai ajudar bastante nesse sentido, porque ele vai gerar mais projéteis ainda quando atacar os inimigos. Isso vai ajudar bastante. Eu odeio esse inimigo que ataca na diagonal. Porque o padrão de ataque dele é exatamente o lado que você vai quando você quer correr. Mas é isso. Tá bem. Tamo bem. O que falta aqui? Preciso de mais vídeo, seria interessante. Dano, armadura. Tô precisando. Esquiva, eu tô com 6 só. Não vale a pena investir, com certeza. Aqui também. Não quero alcance. Caraca, só porque eu reduzir minha esquiva. Vou pegar vida. E eu vou pegar dano. Ó, bebê com barba. Então ele vai gerar projéteis toda vez que eu... Quer dizer, tem uma chance, né? Eu acho, de cada vez que eu detono no inimigo. Mais vida, legal. Ai, droga, cliquei 2 vezes sem querer. Puta, que burrice. Asas. Velocidade e alcance. Acho que eu vou pegar. E assim eu tenho uma velocidade boa pra desviar dos inimigos, né? E o legal dessa daqui é o seguinte: eu concentro no boss, e aí dá os rebotes, e aí ele mata os inimigos. Então normalmente os inimigos não conseguem chegar muito perto aqui se você tá com uma build já mais legalzinha. Que é o que tá acontecendo aqui. Tem aquela história que eu falei do bebê com barba, né? Porque eu tô... Você tá vendo que eu tô... cada vez o meu dano tá aumentando mais, né? 5% a cada 5 segundos. Então talvez eu não conseguisse matar o boss inicialmente aqui, mas agora passando um pouco da distância aqui do tempo, né? De fase aqui, cada vez meu dano vai aumentando mais e daí a gente consegue focar mais no boss. Mas eu não tô na dúvida, acho que eu vou conseguir sim, vai. Vamos conseguir, vou tentar, vai. Vai, amigo, morre. Isso. E agora pegar esse monte de dinheiro no chão aqui, porque eu fiquei concentrado no boss e não tava pegando dinheiro. Ah, que tenso. Mas deu certo. Panda. Vou pegar. Eu sei que eu perco um pouco de dano, mas tudo bem. Dano de longo alcance, sem dúvida. Camisa de lenhador, com certeza. Agora o polvo. 12 de vida, mais 3 de roubo. Não tô investindo em crítico e aqui não interessa. Acho que vale a pena, né? Até os olhos alienígenas vale a pena aqui, porque eu tô com bastante vida, vai gerar bastante dano. Eu vou pegar. Nossa, fazia tempo que eu não vi Stiling. Verdade. Que coisa, cara. Tô numas partidas aqui que tem vindo pouco Stiling. Não sei porquê. Pouco Stiling e pouca arma de modo geral, né? As armas não estão vindo pra eu poder evoluí-las. Mas tudo bem. Mas tá muito tranquilo. Como vocês podem ver aqui, a gente tá avançando bem. Já tá relativamente controlado, eu diria. Nossa, nasceu um monte de inimigo ali no meio do nada. Você que tava brotando do chão, literalmente. Mas tá tranquilo. O que eu sinto aqui que talvez possa melhorar. A gente tá com bastante recuperação de vida, de roubo de vida, então a sobrevivência tá bem de boa. A armadura é bom, mas com certeza velocidade de ataque e dano. Isso vai ser essencial pra gente concluir bem o boss. Acho que o polvo deu uma sobrevivência boa pra gente. Valeu a pena o investimento. Então,
quero. Dano, com certeza. Não me interessa. Combinar mais um aqui. Esquiva eu não tenho. Armadura eu vou pegar. Até que enfim, outro estilingue. Dano de longo alcance. Eu não vou investir nisso aqui porque... Dá 2 de armadura e esquiva. Ah, eu vou ver. Cofrinho, acho que tá muito tarde pra valer a pena. Mas esse aqui é bom. Guardar pra próxima. Adoro o cofrinho, mas não vai ser hoje que a gente vai utilizar ele. Então estamos aqui. Começa com 39 de dano, né? E aquela história que vai aumentando o nosso dano. Qual que é o dano mínimo? 42 já, tá vendo? Tem gente que não gosta da sabedoria, porque falam que é como se o jogo estivesse me dando um negócio pra eu não matar o boss rápido, né? Porque você perde 20% de dano inicial, né? Mas como eu não tenho expectativa da gente matar o boss rapidamente, eu acho que vale a pena. Bem tranquilo. Eu gostaria de mais estilingues, porque, cara, além do aumento de dano, a questão de rebotes é um diferencial dessa arma. Mas tá difícil aqui, né? Então, tá vindo pouca arma, não sei porquê. E o bebê com barba ajuda bastante. Vamos ver quanto tá dando de dano. Beleza. Roubo de vida? Por que não? Mais roubo de vida. O tônico tenebroso é legal. Não quero nada daqui. Mais um estilingue. E eu vou pegar mais uma armadura. Bebê com barba já deu 21 mil de dano. Mais que as armas. Que beleza. Vamos lá. Agora é boss. É boss? Ah não, onda 17 ainda é próximo. Achei que era 18. Bom, então, o problema da falta de empurrão é isso, tá vendo? As múmias, elas... Não é que elas são empurradas pra trás quando eu dou dano, mas elas diminuem um pouquinho a velocidade dela só e olha lá. Mas elas não são empurradas, né? Eu tô acho que só de um empurrão. 2 de empurrão, praticamente inexistente, mas é o suficiente para dar uma seguradinha nelas, né? O ímpeto delas de vir pra cima de mim. Pegar um item. E aqui é o estilingue fazendo o melhor que sabe fazer, cara, tá vendo? Eu tiro num lugar, ele acerta em outro, cara, isso é muito bom. O que falta nas armas de ataque à distância sobra disso daqui, que é você poder acertar vários alvos de uma vez só. Sem precisar de perfuração ou alguma coisa que te reduza o seu dano. % de dano para a velocidade que eu tiver. Aqui é positivo, beleza. Legal. Mais árvores, por que não? Aqui mais dano. Ah, é outro? Com certeza aqui. Cara, aqui eu pegaria só pela velocidade, não sei se vale a pena. Agora que eu vi que o meu crítico tá negativo, mas isso aqui vale. Ou não. Não vou pegar mais um. Tá bom. Agora é o boss. Cadê o boss? Você. Então é aquilo. Focamos no boss. Os inimigos vão vir pra cima da gente, mas eles vão morrer porque eles vão estar tomando os rebotes. Esse inimigo é chato pra caramba. Obviamente ele não segue a minha escrita tão bem, mas a gente vai tentar ao máximo. Os danos estão aumentando, né? Então você tá vendo que eu não tô matando o boss numa velocidade alta, né? Mas o fato do dano que eu tenho tá aumentando ajuda bastante. E aí agora é só focar aqui no finalzinho dele. Vamos terminar ele aqui, meu amigo. Vai, por favor, parta dessa pra melhor. Maravilha. Vamos torcer agora pra vir algum legendário que seja útil, né? Porque várias vezes não tem utilidades lendárias que a gente pega. Lendários, legendários, não sei qual é a tradução. Em inglês é legendary, né? Seria legendário em português, mas tudo bem. Vamos ver. Aqui. Ai, vou pegar, velho. Dano com certeza. Mais olhos alienígenas? Por que não? Mais uma evolução.
mais vida eu quero. Mais rato. Daria mais recuperação de vida, mas acho que agora tá de boa. Então vamos lá. Beleza, tô com... Estamos chegando na última rodada. O legal dos olhos alienígenas é esse daqui, né? Tá vendo? Eles atiram esses olhos em volta. Só que se por algum motivo você tá em cima do boss, dentro dele aqui, assim, ele atira, todos esses olhos eles acertam o boss de uma vez, ou seja, um dano muito alto. Então é bem interessante a quantidade de dano que você dá de uma vez. Obviamente é arriscado, porque se tem que ficar em cima do boss, você vai tomar dano, né? Não é o objetivo aqui hoje. Ah, e se eu não estou enganado, os olhos eles têm rebote também? Ah, eles têm rebote se tiver o item de rebote, né? Então eles podem ter esse rebote aí. Pô, aquele item no final foi legal, porque pra última rodada provavelmente sobraria material no chão, né? E não vai sobrar porque eu tô pegando todos. Então, no final foi bom, não sei se valeu o dinheiro, mas tudo bem. Velocidade é dano pra gente, então beleza. Dano de longo alcance, vamos. Completamos mais um, legal. Eu não vou investir... É 8% de esquiva assim, mas eu não vou perder não. Quero coisas que deem dano. E não vem nada. Ai, vou travar aqui. Mais um estilingue, legal. Cara, só consegui completar um. Olha lá, 4 rebotes. Maravilha. Armadura? Não quero. Legal. Bom. Vamos pra festa. Mesmo esquema. Vamos focar nos bosses. A gente vai atacar eles e, consequentemente, os inimigos vão morrer. Porque eles estão tomando todos os rebotes. Tá vendo que ninguém chega perto? Estamos bem tranquilo. O inimigo, os bosses não conseguem chegar perto da gente, o que é bom. Com o tempo meu dano tá aumentando, né, por causa da sabedoria. Como eu imaginei, a gente não ia ter dano suficiente, nem que se fosse 20% de dano a mais, não adiantaria em nada, né? Mas serviu o propósito aqui que era o que a gente queria. Dancei em cima do hit do boss, tristeza. Lá, vai. Recuperar a vida aqui um pouquinho. Ai, amigo, morre. Caraca, que saco. E aí não tem... Agora, o problema é que eu não tenho inimigo suficiente. Enfim. Não tem inimigo suficiente em tela, tenho que ficar desviando dos 2 hits do boss e não tava recuperando a vida. Tava meio tenso, mas agora tô tranquilo. Aí, acabou. E é isso, galera. O Stiling aqui, grande parceirão da partida. E o item que a gente desbloqueou quando quando ganhou com o Dante foi a Pedra de Amolar, que dá esse item aqui. Gostei bastante, é difícil no começo, mas depois que você consegue engatar bem esse personagem aqui, é bem legal. Valeu, galera, obrigado por assistirem, deixe seu like, seus comentários e aguardo vocês na próxima. Abraços!